Pesquisadores avaliam as restrições para ampliação do uso de recursos da telereabilitação por fisioterapeutas brasileiros e definem recomendações que podem garantir bons resultados e adesão dos pacientes. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 112, de 9 de setembro de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica. E com você? Aqui tá tudo tranquilo. Então a gente pode começar? Vamos lá! Qual notícia que é destaque hoje, Gabi? 2 textos publicados no Brazilian Journal of Physical Therapy destacam as atuais restrições e as possibilidades para a popularização e otimização de utilização da telereabilitação pelos profissionais. Os textos em questão, um editorial publicado em agosto último e uma carta ao editor publicada em junho desse ano, apresentam um panorama de telereabilitação no Brasil, no contexto da pandemia da Covid-19 e a partir da normatização da sua utilização durante a pandemia por diferentes conselhos de regulamentação das profissões da área da saúde. A carta ao editor, com o título, abre aspas, A Pandemia de Covid-19 e a Regulamentação do Atendimento Remoto no Brasil, novas oportunidades às pessoas com dor crônica, fecha aspas, tem como autores os pesquisadores Yuri Fiorati, Felipe Reis, Lívia Fernandes e Bruno Saragiotto e avalia que a oferta de serviços de saúde à distância, como a telesaúde, são meio alternativo para garantir a continuidade da assistência durante a pandemia, especialmente para pacientes que sofrem com dores crônicas. Para essa população, a descontinuidade do tratamento pode significar piora dos sintomas e incapacidades. Porém, mesmo permitindo a continuidade da assistência, os autores da carta avaliam que, apesar de ter havido a regulamentação emergencial para a utilização dos recursos da telesaúde e telereabilitação, esta regulamentação se deu de maneira precária, sem que houvesse orientação suficiente aos profissionais para o uso da modalidade e sem que fosse realizada a avaliação da capacidade de acesso a esses recursos pela população brasileira. Outra questão avaliada pelo grupo de pesquisadores é a própria necessidade de mudança de paradigma e a adoção de novos comportamentos, tanto por profissionais quanto por pacientes, para que reabilitação remota apresente bons resultados. A dor crônica, enquanto o profissional precisa pensar como um estrategista para auxiliar o paciente a contribuir para o alcance dos objetivos terapêuticos, o paciente deve corresponder a essa estratégia desenhada pelo profissional e se envolver ativamente em seu tratamento. Já o editorial produzido pelos mesmos autores e também publicado no Brazilian Journal of Physical Therapy, com o título, em tradução nossa, Estratégias para a Prática Segura e Assertiva da Telereabilitação, e no original, Strategies for a Safe and Assertive Telerehabilitation Practice, também leva em consideração o cenário da Covid-19. Também a regulamentação emergencial e precária para a utilização do recurso remoto e a insegurança dos profissionais de saúde brasileiros que receberam pouca ou nenhuma orientação sobre a telereabilitação e a telesaúde. Mas nesse editorial, os autores dão um passo adiante. Considerando essas limitações, eles definiram algumas recomendações práticas para guiar os fisioterapeutas de forma que possam fazer o melhor uso dos recursos tecnológicos para ofertar de forma adequada ao meio digital uma assistência eficiente, eficaz e efetiva aos pacientes à distância. De forma bastante resumida, as recomendações destacam a necessidade de compreender as limitações ou as facilidades de acesso dos pacientes aos meios virtuais de comunicação, levar em consideração as necessidades e os desejos do paciente em relação ao tratamento, também desenvolver estratégias que mantenham o paciente motivado, manter uma comunicação fluente e linguagem simples e, o mais importante,
que toda a base da telereabilitação tenha fundamentos nas evidências científicas. Os links, tanto para a carta ao editor quanto para o editorial contendo as recomendações para otimizar a utilização da modalidade telereabilitação, estão na descrição desta edição do podcast. Em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. Pesquisa do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos apontam que 90% das pessoas que desenvolvem a Covid-19 relatam sintomas como fadiga, dores no corpo, perturbação visual e perda de olfato por até 3 meses depois da infecção. Como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. Meu nome é Marinara de Alcântara Branco, sou terapeuta ocupacional e atuo na cidade de Americana com a técnica de integração sensorial. Nesse período de pandemia, passamos por muitas adaptações e reorganizações na nossa rotina de trabalho. No caso da técnica de integração sensorial, nós tivemos a retirada de tatames das salas para facilitar a limpeza do chão. Tivemos uma seleção de equipamentos e brinquedos que fossem de fácil higienização entre um atendimento e outro. O uso de equipamentos de proteção individual, e a constante troca desses equipamentos. Tudo isso para não deixar essa população desassistida e possibilitar uma intervenção de forma segura, tanto para nós profissionais, como para as crianças e seus familiares. Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou esse episódio. Voltamos com mais notícias amanhã.